muito bem-vindos à live de cinema em movimento, Circuito Universitário. Essa é uma mostra de filmes sobre direitos humanos, que é um projeto realizado pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Nessa edição, nós estamos promovendo debates tanto no formato presencial quanto no online. Então, para quem nos acompanha de casa, o link do filme está disponível aqui nesse perfil e também no perfil da MPC Filmes. Hoje a gente vai conversar sobre o documentário Vozes Negras, é uma produção dirigida e roteirizada por Isabela Ferreira, Karime Pereira e Maria Eliane Alves, que a partir de entrevistas que estão disponibilizadas pelo acervo do CPDOC sobre o movimento negro nacional, explora a trajetória de mulheres negras na militância e na luta contra as desigualdades raciais e de gênero, tanto dentro do movimento quanto fora dele. Então, antes de começar, eu queria saudar aqui e agradecer a presença da Jéssica Araújo, pedagoga e especialista em Libras, que estará conosco garantindo a acessibilidade e contribuindo para tornar esse momento ainda mais inclusivo. Então, muito obrigada, Jéssica, seja muito bem-vinda. E aí, agora sim, eu tenho também o prazer de apresentar a nossa convidada mais que especial para o debate, Suzane Lindinalva, Aba Suzy, mais conhecida também como Suzy do SUS, que é um apelido muito carinhoso, que reflete um pouco a trajetória dela, que é enfermeira, formada pela UFPE, especialista em saúde da família, com ênfase em saúde do campo, educadora popular em saúde, com larga experiência junto aos movimentos sociais, em destaque, né, o MST, que está completando essa semana 41 anos de muita luta e esperança por esse Brasil e esse mundo melhor. Mas Suzy também tem experiências nas áreas de pesquisa, assistência, gestão e atualmente presta assessoria técnica à coordenação de saúde da mulher no Ministério da Saúde. Ave Maria, muita coisa, né? Su, bem-vinda, muito obrigada. Tudo que eu divido contigo é sempre com muita alegria e com absoluta consciência do privilégio que é andar lado a lado contigo. Essa live não é diferente, não é menor, ainda mais agora, né, em tempos tão agitados. Eu sei o quanto a tua vida anda corrida, então, antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter se disponibilizado a estar com a gente nessa fração de dia, né? Eu quis ser breve na tua apresentação, não pareceu, mas eu juro que eu cortei muita coisa. E eu quis me concentrar nos títulos de propósito, assim, porque eu quero que esse espaço da subjetividade, ele fique contigo em primeira pessoa. Então, queria começar pelo começo. Queria que tu se apresentasse e que tu fizesse a mesma trajetória narrativa que as mulheres protagonistas do documentário fizeram, que ao se apresentar, também falaram um pouco do seu processo, né, de consciência racial, que tem muito de coletivo, mas também é uma experiência muito pessoal, assim, né, é intransferível. Então, queria começar por aí. Nossa, é difícil responder também, né? Eu lembro que quando foi a primeira vez que me perguntaram quem eu era, né? Ai, meu Deus. E agora, toda vez eu vou ter que saber o que dizer, né? E aí, hoje, aos 30 anos, eu já consegui elaborar algumas coisas. Eu acho que a primeira delas, e que eu gosto de falar quando eu me apresento, é que eu sou agrestina. Eu sou do Agreste de Pernambuco. Eu sou do interior de Pernambuco. Eu nasci no interior de Pernambuco, meu povo é de lá, continua sendo de lá, minha família materna, mas eu fui criada no interior de São Paulo. Então eu tenho uma cultura totalmente paulista, assim, né? De café na padoca, de não ser muito fã de coentro. Vê que contradição. Para mim, que sou pernambucana, né? E aí eu tenho uma vivência ali até a adolescência em São Paulo e depois eu volto para o Nordeste e vou viver em Pernambuco, estudar. E nessa caminhada eu vou me encontrando, né? Porque existe um elemento, né, que é isso, né? Acho que a primeira coisa, é impossível falar sobre identidade étnica, identidade racial no Brasil se a gente não conseguir tocar na falácia da democracia racial, né? Que é, por exemplo, a impossibilidade de pessoas pardas como eu não conseguirem se identificar enquanto pessoas indígenas ou negras. Eu sou líder
como uma mulher branca na nossa sociedade. Talvez se o meu cabelo fosse diferente, se eu não fosse uma possível mistura indígena e quilombola, que é o que eu estou entendendo que é a minha ancestralidade há algum tempo. Eu tenho procurado isso na análise e entendido essa minha ancestralidade, né? Quilombola e indígena, e como isso aparece em mim, né? Uma mulher de pele parda e de cabelo liso e com outros traços, e esses traços, e minha mãe uma mulher preta, minha bisa uma mulher indígena, minha bisa parece uma abuela, né, boliviana, assim, é um negócio que é Brasil, mas há uma negação absoluta de tudo que é produzido pelo povo preto no Brasil, né? E isso porque, enfim, acho que a gente com um debate mais na frente, né? Mas trazendo, né, para mim me identificar também foi o processo da luta, né? Então, eu consegui me organizar num movimento social que luta pelo direito à terra, pelo direito à vida, pelo direito a trabalho e dignidade, me faz ter a dimensão de classe de quem é a classe trabalhadora no Brasil. E aí a gente vai olhar, inevitavelmente, né, para gênero, etnia, e as dimensões, né, da luta de classes e a influência que o componente raça tem, né, nessa correlação aí, e o quanto que nós nos constituímos aqui hoje, 2025, neste processo histórico de luta de classes no Brasil, né? Capitalismo dependente, enfim. E aí eu sou, né, neta de Dona Zefinha, lá do interior de Pernambuco, filha de Lindinalva, também do interior de Pernambuco, mas essas duas mulheres tiveram trajetórias totalmente diferentes a minhas. Em parte das famílias brasileiras da classe média, a trajetória que foi feita de minha mãe e minha avó até aqui, em tese, se não fosse um reposicionamento aí da luta de classes, né? Uma ofensiva aí dos trabalhadores, a gente não teria mudado e eu teria seguido o caminho das Marias de minha família e não seria hoje uma mulher com 30 anos com um curso de nível superior, com uma especialização, né, com um trabalho formal, entende? Então, não dá para a gente pensar quem a gente é no Brasil sem a gente considerar o que também é o Brasil que vivemos, né? E nos constituímos nessa caminhada. Mas eu tenho gostado de dizer que eu sou agrestina, mas eu também tenho feito o movimento de pintar, de colorir esse corpo, né? E de deixar mais marcado ainda. Só por ser mulher já é uma posição política muito destacada, né? Nós mulheres, né? Mas se a gente abandona o debate de raça e classe, a gente vai incorrer no risco da perfumaria, né? Do feminismo de perfumaria, e não é isso que nos interessa. Eu acho que o que nos interessa, coletivamente, nós sabemos bem o que é. Maravilhosa. Esse tópico do colorismo, assim, ele também daria uma outra live, assim, Nossa, né? Debate gigantesco. E nessa relação também da identidade, do não lugar. Eu esses dias tive acesso muito rapidamente, assim, eu até nem tenho certeza se é a dissertação, a tese da Sueli, mas tem uma parte que ela fala, né? Me perguntam o que é o pardo. E aí ela devolve a pergunta, me digam vocês brancos, né? Porque vocês inventaram essa vocês que racializaram. Vocês que inventaram um meio termo, né? Um meio termo que vocês utilizam para, enfim, nos dominar, para nos caguetar, para nos ameaçar, para vocês se aliançarem. Porque para nós não tinha ainda mais, né? Depois que eu li isso, essa vozinha... abismo, né? Exato. É uma boa questão, assim. Mas aí, falando na Sueli, eu acho que ela tá aqui nessa conversa presente, né?
Ela está no documentário, muitas das falas são delas. E ela, quando ela se apresenta também nesse lugar, né, falando de si, falando do seu processo de percepção mesmo, né, em que momento eu fui racializada, né, eu me percebi uma mulher negra. E aí ela volta para contar a experiência dela na escola. E aí ela fala que foi ao entrar à escola com 6 anos, que ela começa a ouvir termos como negrinha, cabelo de bombril, pelezinho. E aí que ela começa, então, a se entender como um corpo passível de discriminação e tudo mais. E aí isso me fez pensar muito sobre o papel das instituições nesse processo de racialização, né? Porque, afinal de contas, não é nenhum, nem dois, nem 3 pessoas pretas que se referem à escola como esse primeiro lugar de discriminação, mas são muitas, né? Isso está no relato de muitas pessoas, assim. Como esse lugar da onde as primeiras memórias de ameaça, de exclusão, de violência, né, nesse território. Mas também, infelizmente, essa racialização ela não se restringe ao ambiente escolar, né, e às instituições da educação. Elas estruturam todas as nossas instituições, né? Inclusive a saúde, que é a tua área, né, Su? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, claro que, né, do racismo estrutural como um todo, mas como que ele se manifesta, né, nessas instituições e aí nas instituições que tu conhece, assim, tão bem, como que ele se manifesta tanto no macro, quando a gente pensa, né, a formulação de políticas públicas, a distribuição de recursos, que a gente aqui, mero mortal na ponta, raramente discute sobre isso, né? Mas também a invisibilização de doenças que afetam as populações negras, mas também no micro, né? Na negligência dos atendimentos, na subestimação da dor, especialmente das mulheres negras, enfim, né? A desumanização como um todo. Queria que tu nos ajudasse, sabe? Entender essa coisa toda. Eu acho que tem alguns elementos, assim, a gente poderia trilhar alguns caminhos aqui para discutir isso, mas, sobretudo, eu acho que tem um horizonte, assim, se a gente direciona e pega esse elemento, né, da fala de Sueli, da vivência, aí tem um destaque sobre, né, um destaque científico, né, sobre saúde, que é importante. Já há evidências científicas o suficiente para comprovar o efeito no psique das crianças com relação ao racismo. A gente já tem, sabe, dados, informações científicas o suficiente para expressar o impacto do estresse que o racismo causa e o impacto que isso tem para o desenvolvimento das crianças. Eu acho que isso é um ponto que nós precisamos saber, dialogar, ter dimensão. E aí pensar que este indivíduo que passa por isso na escola, que a gente já sabe o que é que ensina nas aulas de história sobre o povo preto no Brasil, né? Como é ofertada, aí é isso, aí já é a outra instituição. Aí é a instituição que pensa a oferta de educação pública para o Brasil, que foi engendrada no mesmo Estado que cooperou, que tinha um plano nacional de embranquecimento da população brasileira. É o mesmo Estado. E aí é o mesmo Estado para a saúde, é o mesmo Estado para o judiciário, é o mesmo Estado. Então, acho que esse elemento ele é central para que a gente consiga ter dimensão do que significa o impacto do racismo na saúde, quando a gente vem dialogar sobre isso hoje, 2025. Só que é o seguinte, não há ausência de dados, não há ausência de informação. Há pelo menos 10 anos o Brasil é vitrine internacional para dados e informação em saúde, é vitrine internacional. O Sistema Único de Saúde é vitrine internacional com relação à informação e dados, assim. As pessoas vêm de fora para cá para ver e fica de queixo aberto. Então, nós temos já dados epidemiológicos o suficiente para comprovar cientificamente o impacto do racismo na saúde. Ou seja, é pior ainda, né? Pior ainda. Pior ainda. É exatamente esse o argumento. Pior ainda. Então, veja, a gente aboliu a escravidão
em 1888. De lá para cá, né, nesse período, quase 2 milhões de pessoas ficaram jogadas a esmo, sem nenhum tipo de política de cuidado, sem nada. Elas por elas e chegamos até aqui. E isso eu acho que também funda, né, o racismo estrutural no Brasil, né? O que foi feito após a abolição, né? O que foi ofertado ao nosso povo. E com certeza havia, né? O próprio movimento negro unificado deu comandos, orientou, né, lá na frente o que poderia ter sido feito lá atrás para que a gente tivesse reparado questões que a gente lida e lidará pelo andar da carruagem, né? Por muito tempo. Mas ainda assim, por que eu estou trazendo esse debate assim, né? Porque a gente precisa também não esquecer que os profissionais de saúde, eles são formados também por essas instituições, que também são deste Estado, que também operam para um grupo de interesses muito específicos e que não são os interesses do nosso povo. Identitários, né? E identitários, isso, que não devem ser os nossos. Né? Então, se a gente consegue identificar, né, esse elemento, a gente vai entender, por exemplo, a origem da ginecologia racista, que era de fazer procedimentos em mulheres negras, tanto sem consentimento, tanto mulheres negras escravizadas, mas também após o período da abolição, de mulheres serem mutiladas, de haver um programa nacional de laqueaduras para que mulheres negras e indígenas fossem esterilizadas. Sem saber quando isso foi um pacto do imperialismo com a indústria de cesariana no Brasil, sabe? E a gente pensar que os interesses econômicos estão para além dos direitos do corpo de seres humanos, sabe? Do povo brasileiro. Então, é assim que são tratados, né? É assim que somos tratados, né? Então, é muito difícil que a gente consiga ter condições de sobreviver a tudo isso nessa estrutura. Mas os impactos, né, por exemplo, aí, obviamente que se a formação do profissional de saúde ela é uma formação que nega as características diversas do povo brasileiro e ela é focalizada no sujeito universal, a gente não vai ter condição de produzir saúde para o povo brasileiro, pois o povo brasileiro não é esse sujeito universal, branco, cis, hétero e família tradicional brasileira, não é. Vocês querem, mas assim, não somos, não seremos. E não ter a capacidade, né, de hoje, no momento político que estamos, né, porque a gente perdeu a ofensiva, né, pensando, estamos num descenso, né, da luta de classe para nós, trabalhadores e trabalhadoras. O fascismo está aí com tudo, né, nessa ofensiva. Então, a estrutura, né, o sistema que opera para que o racismo consiga nos manter no lugar que estamos, segurando as nossas bandeiras para que a gente não, sabe, perca tudo que conquistamos até aqui, é muito difícil. Então, como é produzir saúde, né? Conseguir promover saúde, pensar produção de saúde, territórios saudáveis para o nosso povo, desta forma, com essas cabeças, com esses seres cientificamente, pseudocientificamente, porque quando a gente olha para o cenário da violência obstétrica, por exemplo, não há ciência que consiga defender os números alarmantes de cesariana no Brasil, por exemplo. Não há evidência científica. O Brasil é líder porque é mercado, virou um mercado. Né? A gente incutiu um medo nas mulheres de que elas não podem, não sabem parir, enfim, virou uma indústria e é isso. E também muita forçação, né? Enfim, de novo, retirando a autonomia dos nossos, de novo, num momento assim, muito, né, importante de nossas vidas e de extrema vulnerabilização, né? Mas ainda assim, a gente já, então, no âmbito da escola, a criança tem acesso a esse tipo de formação, é atravessada por essa violência,
possivelmente está inserida num contexto social, familiar, comunitário, de vulnerabilização, né? E como é poder pensar e produzir saúde para o nosso povo, mas também como é para o nosso povo sobreviver a isso, né? Em 500 anos, assim, de lá para cá, né? E eu acho que é aí a coisa. Eu acho que a capacidade que os povos indígenas, o povo negro no Brasil tem de resistir, de enfrentar e encontrar alternativas é o caminho, é o nosso horizonte. Agora, é um desafio muito grande dentro da estrutura do Estado, conseguir pensar a política para este povo que nunca foi visto. Parece mesmo que falta ferramentas que possam alcançar suficientemente, mas não é. A gente precisa de direcionamento, de leitura, saber ler cenário e ter dimensão de quem é realmente, né, o povo brasileiro que demanda de cuidados. Não tem sido fácil, né? Porque é isso, se a criança, o adulto, o nosso povo preto e indígena, o povo brasileiro, né, vivencia cotidianamente essas violências que não estão só no âmbito da violação dos direitos de saúde, por exemplo, a saúde, é porque eu estou tomando só um pouco de cuidado com as palavras, mas o, o, o Estado que pensa saúde é o mesmo Estado que comanda as PPPs, que exterminam a juventude preta. Esse é o mesmo Estado que produz a política pública para alcançar mais pessoas, jovens, idosos, crianças, meninos. É o mesmo Estado. Compreende? É aquela máxima, né? É possível servir a dois deuses, né? Porque são dois projetos que todos os dias se encontram na esquina da vida, assim, né? Um é projeto de morte, de encarceramento, de criminalização, isso. E outro é um que tenta dar conta de todos esses efeitos, né? Porque sequer a gente consegue sair desse lugar, né? Mas tem um desafio que é isso, né? A gente quer pensar política pública, mas olhando para o sintoma, né? Eu quero somente manejar sintomas, então eu não quero discutir insegurança alimentar. Para discutir insegurança alimentar, eu preciso construir reforma agrária no Brasil e superá-la. Esse debate é o debate da saúde. Esse debate é o debate do povo preto, que é garantir comida, direito à terra e trabalho para o nosso povo, para que a gente saia, né, da condição de não ter condição de pensar. Quem pensa com fome? Exato. Né? E conseguir garantir, né, com políticas públicas, em curtos períodos, com uma ofensiva muito grande da extrema-direita, eu acho que é talvez um dos principais desafios assim que eu tenho vivido, mas é isso. Ontem eu olhando novamente para Lélia, olhando novamente para Sueli, assim, né? Sueli, que tem a cena, né? Nossa contemporânea aqui, né? E aí para mim é isso, assim, eu faço esse, né? Trago essa dor e essa angústia toda na fala, mas eu não me retiro da luta e não me retirarei. Não nos retiraremos da luta, porque a gente sabe que não há outra alternativa. Só quem conquista é quem luta. A gente só vai conseguir avançar no debate do racismo estrutural ou da superação das iniquidades em saúde, que é assim que a gente chama iniquidades étnico-raciais, né? Se a gente passar a discutir o Estado e a classe, né? A gente precisa pensar o Estado para o povo brasileiro, né? Qual é o Estado?
Qual é o projeto E a gente que o povo brasileiro... E a gente sabe a solução, né? Eu sempre digo assim, que a gente não sobreviveu esses últimos 500 anos graças à caridade As ONGs. de quem estava de barriga cheia, né? A gente só sobreviveu até aqui porque a gente exerceu a solidariedade. E a solidariedade nada mais é do que uma rede de cuidados, né? De Uma cuidado rede com o grande. vizinho, o cuidar, né? Ali, quando a gente dividia, raspa a panela, coloca mais água, bota oferenda na encruzilhada. Isso é uma rede imensa de cuidados, né? E é a solidariedade de classe que a gente exerceu e nos fez existir até agora. Então a gente carrega a solução, né? Nossa, A gente sabe o que fazer, sabe como se cuidar. Demais. Olha, o Nego Bispo, que é, nossa, para mim é um dos grandes intelectuais brasileiros, né? E aí o Nego Bispo diz assim, mas rapaz, a gente quilombola e a gente indígena nunca teve problema com essa coisa de se integrar com os brancos. O problema sempre da integração é sempre com eles. Uhum. E aí a gente discute uma coisa na saúde que é interculturalidade. E o desafio da interculturalidade é fazer com que o profissional de saúde se entenda enquanto povo e possa cuidar do seu próprio povo. Vê que desafio. E aí você querer pensar, né, como é que o Estado, este mesmo Estado que a gente estava falando, consegue induzir, modelar, sugerir, coordenar, dirigir, para que seus trabalhadores, né, do serviço público, né, do Sistema Único de Saúde, por exemplo, aqui que a gente está falando, consigam estar sensíveis a isso. Não é possível, né? É quantos anos construindo essa narrativa de que eu sou uma mulher branca. Exato. E eu tenho, né? Essa coisa do encontro, né? Eu tenho, hoje em dia a gente tem vários estudos, assim, vários dados, que eu não vou ficar comentando aqui, porque não é ideia, né? Quem quiser que mande um direct, tá? Mas a gente tem muitos estudos sérios, inclusive diários, né? Dos próprios colonizadores, que falam dos indícios de que populações negras estiveram na América antes deles, né? Inclusive relatos da população dos nossos povos originários dizendo que homens de pele escura tinham vindo de caravelas antes. E a gente não sabe disso. E a gente não sabe porque eles não nos mataram, né? Não cometeram um genocídio. Então, assim, e aí eu acho engraçado, porque civilizado é o outro, né? Então, assim, se os europeus fossem civilizados, a gente tinha vivido aqui em harmonia, né? Porque a gente soube receber. Os nossos povos souberam receber. O outro povo civilizado, do outro lado do Atlântico, conviveu e não deixou nenhuma marca pesarosa, né? Mas é engraçado, porque aí o civilizado é o outro, né? O que a gente discute na saúde indígena são sobre as tecnologias, né? As tecnologias de cuidado do povo indígena. Existem as tecnologias de cuidado do povo indígena. E as tecnologias, né, que eles nomeiam, as tecnologias da biomedicina, do branco, do caraiú, seja como for. E aí, tem uma companheira que diz que é Putira o nome dela. E aí ela diz assim, o problema é que a gente trocou a nossa tecnologia, só que o que ficou deles com a gente não serve pra gente. E aí isso para mim foi batata, é isso. A tecnologia do branco tem que ver até onde serve para o nosso povo. Mas o nosso povo tem as próprias tecnologias. A questão é essa, é que o nosso povo tem as próprias tecnologias. E aí é Lélia Gonzalez de novo, epistemicídio, assim, né? É a morte total, é a morte da língua, é a morte da cultura, da expressão do povo, só pode se for para servir. Né? Aí, se for para prestar trabalho, aí a gente cabe novamente no debate. Mas se for para protagonizar, não serve. Né? Ela é inferior, é animalesca, né? E obviamente que esse pensamento, e aí isso é importante de discutir, né? Que é ideologia, que é construção social da racialização do nosso povo, imagina o que seria então propor saúde, propor educação,
para Eu quero estes pegar, indivíduos, né? perfeito, eu quero pegar esse gancho para entrar na segunda parte assim do documentário, porque ele é dividido em três, assim, como se fossem três blocos, né? E esse segundo ele se chama justamente referências. Então ele começa em consciência, passa pelas referências e termina em conquistas. E eu acho isso, não é nada desintencional. Então eu fiquei pensando por quê, né? Por que referência está nesse lugar? E aí a minha hipótese é que é como se de fato aponta as referências como um momento de inflexão, assim, entre a percepção da realidade e a ação transformadora que vai resultar em conquistas, né? E aí a Sueli, de novo, sempre Sueli, ela fala no documentário, né? Ela fala que uma coisa é ter consciência, né? De ser negro e ser discriminado. E outra coisa é ter essa consciência se politizar e aí sim se transformar numa ação, numa perspectiva de ação política transformadora, né? E aí, recentemente, tu escreveu um texto lindo, né, sobre o impacto da Bell Hooks na tua vida. E aí eu queria te perguntar, relacionando a tudo isso, assim, tu concorda com essa ideia, né, das referências nesse lugar de inflexão, né, as referências como motores da nossa ação? E como que elas ajudam a transformar, né, essa conscientização individual em conquistas coletivas, mas também te perguntar pessoalmente, assim, né, quem são as tuas referências? Quem te serve de espelho e bússola, né? Tu citou Nego Bispo, a própria Lélia, Sueli. Queria que tu apontasse alguns caminhos pra gente. Sim, né? Eu concordo, com certeza, até porque, né, se a gente não tiver os nossos dirigentes, né, nos animando nas fileiras, a fileira se entristece porque a luta é muito dura, né? Nós que militamos em movimentos sociais de massa, a gente que viveu e vive, né, cotidianamente, assim, nos assentamentos, nos acampamentos, tem a vivência no território. Assim, é muito dura a vida do nosso povo. Então, se a gente não tem essas bússolas, né, sempre tem aquele companheiro, aquela companheira que é o agitador, que precisa ser a nossa referência também ali, e na grande maioria das vezes são grandes sábios, grandes professores, formadores, né? Eu tenho muitos e muitas. Eu tenho feito uma inflexão também um pouco interna, assim, para as mulheres da minha família, né? Obviamente. E aí, Josefinha é uma das mais sabidas que tem, assim, né? Josefinha é maravilhosa, é incrível, né? É uma mulher maravilhosa, maravilhosa. Mas eu tenho uma referência muito grande, assim, e obviamente que ter vivido no continente africano também fez total diferença para que essas referências também se fundassem mais, né? Mas por militar, né, no MST, tive contato com a Josina Machel, né, com a história de luta da revolucionária anticolonial que lutou contra os colonizadores, né, em Moçambique, assim. Então, a Josina Machel, para mim, e principalmente quando eu era mais jovem, assim, ela era a grande figura, né. Eu acho que internamente, assim, né, a Lélia também fazia essa crítica, né, de que a gente tinha muita referência no feminismo negro norte-americano, né, que tem uma vivência muito diferente da nossa, muito parecida, obviamente, em alguns elementos, mas também um abismo, né, a pensar a colonização, por exemplo, de diferença no seu processo de constituição social, assim. Mas, olhando para cá também, né, Marielle, sem dúvidas, Marielle foi tirada de nós muito cedo, né? Marielle ainda iria ser muito maior, mas ela é semente, né? E estamos trazendo ela aqui, né? Marielle presente. Eu tenho muita referência com Clóvis Moura. Clóvis Moura, eu sempre
né, trabalhei com populações específicas de campo, floresta e águas. Eu trabalhei em quilombo, né? E aí eu precisava ler alguém que falasse bem sobre os quilombos e, para mim, o melhor e a principal referência assim de homem intelectual negro no Brasil é Clóvis Moura, né? Então eu passo a perceber e compreender, né, as relações sociais no quilombo a partir da leitura do nosso marxista negro Clóvis Moura, assim. Mas aí tem Fidel, Sueli Carneiro, a Nego Bispo, Lélia, meu Deus do céu, né? E a Bell Hooks, sem dúvida, li Bell Hooks lá atrás. Você, Manu, também é uma pessoa que é muito influente para mim, né? A gente tem, poxa, a gente tem 10 anos, né, de relação, de caminhada. Então, eu também tô chocada. É, mas eu tenho entendido, assim, que essas expressões, por exemplo, durante a pandemia eu estava no continente africano em tarefa internacionalista, né? Então, em tarefa, em solidariedade com povos, né, de alguns países do continente africano, a gente tocava uma atividade lá, eu e meu companheiro. E aí a gente estava no período da pandemia, longe do Brasil, e vendo o estardalhaço que o fascismo estava operando no Brasil, em especial com a Covid. E aí a única coisa que me fazia suportar a dor do extermínio do povo brasileiro era eu estar em luta. Era eu saber assim, eu estou aqui do outro lado do continente construindo luta internacionalista com trabalhadores e trabalhadoras que querem também o fim das opressões. A gente quer conquistar a liberdade dos trabalhadores. Então, isso, para mim, representa o que significa esse senso do conforto, do que nos traz a luta coletiva. De que a gente não sofre. É muito dura a nossa vida, como eu estava dizendo, né? E resistir a tudo isso, resistir ao racismo estrutural, resistir assim, é isso assim, todas as portas se fecham assim, na cara do nosso povo, todas as portas assim se fecham. Mas no coletivo a gente se fortalece, tem, é isso, a gente aquilombar, né? Aquilombar. Então, é resistência. Quilombo não é lugar de negro fugido, é lugar de negritude em resistência. Este é o quilombo, este é o lugar do quilombo, né? E, inclusive, se a gente pensa Pernambuco, que foi ali, é de indígenas e população que veio ali, remanescente de quilombos, né? Dos palmares ali. Enfim, mas para mim é isso. A única coisa que nos sustenta são as vitórias coletivas, assim, que são poucas, mas muitas delas a gente traz até hoje. Por exemplo, é isso. Se a gente pensa ações afirmativas, ações é uma parte da luta, que é isso, é a parte que a gente conseguiu imprimir nesse estado, nessas condições, com as ferramentas que temos, né? Porque a gente sempre está em desvantagem, em extrema desvantagem. Ai, amigo, mas sabe que agora eu fiquei pensando, a pandemia para mim ainda é um tópico sensível, assim, né? Para mim é um negócio que eu até não digeri, assim, não. Mas também te ouvindo e assim, né? Hoje a gente está colhendo alguns frutos desse processo, mas o desânimo também às vezes é grande, né? E eu fico pensando assim, cara, a gente, né? E sempre converso assim com os demais, eu fico, gente, a gente não fez pouco, a gente sobreviveu, a gente se encarregou de sobreviver e a gente é responsável por uma parcela
desse lugar do cuidado e da sobrevivência de muitos outros, no momento em que o Estado recuou e que a gente escolheu avançar. A gente escolheu ir para a rua, garantir a alimentação para o nosso E a gente escolheu povo. cuidar. Então, assim, perdemos muito. Perdemos gente que não precisava, que era evitável, mas a gente também tem uma parcela aí sobre quem ficou, né? E é sobre esse... Eu terminei a pandemia assim, ó, já não sabia mais o que era mundo dos vivos, o que era mundo dos mortos, porque a gente ficou tantos anos naquilo, que eu fiz quando eu consegui botar a cara para fora, eu fiz uma escolha, eu disse, não, é o mundo dos vivos que me interessa. Eu vou ficar, e é por eles, assim. Agora a gente vai se sonhar tudo de novo. A gente vai se encontrar e vai sonhar tudo outra vez. E a gente está nesse processo, né? Mas eu queria te perguntar, porque tu falou da experiência em África, né? E aí, para quem não sabe, a Suela desenvolveu ações de promoção e prevenção à saúde junto a povos tradicionais de 3 países do continente africano, é isso, né, Su? E eu fico imaginando que essa experiência, assim, ela não é qualquer experiência, assim, ela é uma experiência divisora de águas, né? E a gente está falando de referências, e aí eu imagino não é só de referências físicas e intelectuais, mas é a própria mudança dos modelos explicativos da vida e da morte, de tudo, assim, né? Eu acho que muda tudo, as noções de saúde, inclusive as percepções sobre as questões raciais, né? Que é muito comum nas obras de intelectuais exilados, só para citar um exemplo, né? Essa ideia de que eles conheceram o Brasil ao sair dele, né? O Paulo Freire, ele dizia muito que conheceu o Brasil a partir da África, né? Que o exílio foi profundamente pedagógico para ele estar nesses lugares também. Então, eu queria que tu comentasse, claro, né, essa experiência, que é riquíssima, mas também como é que tu reflete esse antes e depois, assim, o que tu viu, o que tu aprendeu do Brasil em África e como é que tu pensa as relações raciais hoje, assim, como é que nessas influências da identidade, como é que a gente pensa a mefricanidade, né? Ela ainda é real, essa categoria faz sentido. Nossa, eu vou trazer Paulo Freire porque a minha principal tarefa lá era estar envolvida numa campanha de alfabetização em agroecologia, baseada no método de Paulo Freire e experiências ali, né, aqui da Nicarágua, Cuba, enfim. E aí a gente conseguiu, enquanto movimento social, junto com o Partido Socialista lá, desenvolver o método, construir isso, né, e foi fantástico para alfabetizar o povo lá na Zâmbia. E aí, Paulo Freire foi muito presente, mas sempre foi muito presente, né? Eu tenho 10 anos de organização do Movimento Sem Terra, né? Então, eu tenho mais já, quase 13, 2012. Eu olhei ali na eita, tô ficando velha. Mas, com o Paulo Freire, ele já estava ali há muito tempo, mas aí eu passo a ler Freire sobre outra ótica e passo a ler Freire e Amílcar Cabral, né, que é outro pedagogo da Revolução ali de Guiné-Bissau. E aí Freire, numa das cartas para o Amílcar, ele diz assim, querido camarada, chego em Angola como quem acaba de descer no Brasil. Ele escreve isso. E aí eu choro, eu me desmonto quando eu leio esse trecho assim da carta dele, porque eu estava lá, né, do lado de Angola, né, eu estava na Zâmbia ali e sentindo esse encontro profundo com o nosso povo, um encontro profundo com o Brasil. Obviamente, eu morei em 3 países do continente, mas cada região, né, tem suas especificidades, o povo tem seu jeitinho, é que nem aqui no Brasil, o povo do Sudeste, tu mesmo, né, que é sulista, é de um jeito, o povo do Nordeste é de outro. Continente africano do mesmo jeito, 54 países, cada um de um jeito. E olha que antes era melhor ainda, que era mais plural, mais diverso ainda, antes dos brancos decidirem como dividiriam a África, né? Então, Freire conta isso a Amílcar, e isso passa a fazer muito sentido para dentro, né?
E aí eu vou bebendo todos os dias, cotidianamente, dessas vivências, né? Mas há um quesito, assim, importante, que, por exemplo, Gana, para mim, é o país, assim, muito parecido, mais parecido. Inclusive, em Gana, há uma comunidade que, após a abolição, retornou para Gana. E o nome da comunidade em Gana é Tabon, porque eles só falavam Tabon porque falavam português, né? Pretuguês, como diz Lélia, pretuguês. E aí eles falavam, tá bom, e aí lá na parede tem uma bandeira, meio Brasil, meio bandeira de Gana. E assim, né, eles chamam pão de pão, é muito parecido com pão que a gente fala, e esse encontro é isso, assim, é como quem retorna ao Brasil, mas também vive outro Brasil, assim, um Brasil que, por exemplo, é isso, né? O nosso povo em África não tem a experiência da segregação, do racismo, como é no Brasil. Essa experiência é muito nossa. E não estou dizendo somente latino-americano, estou dizendo a nível de Brasil, a nossa experiência, né, de povos africanos e povos indígenas tradicionais aqui, e a experiência da colonização produziu efeitos que são só nossos, mazelas que somente, assim, nós lidamos, obviamente que de larga escala. A gente consegue olhar para outros países, mas há essa experiência em essência, né? E, por exemplo, o nosso povo em África não consegue compreender essa dimensão de que o meu companheiro, que tem a mesma pele que eu, é preto, a cor, a mesma Felipe é preto, é lido como preto no Brasil e eu não. Eles não, né? Como compreender isso, assim, né? Então, isso é um debate muito da nossa sociedade. É a racialização, esse colorismo, enfim, e esse debate todo, né? Mas, ainda assim, tem muitas experiências ali coletivas que são muito próximas, né? Por exemplo, o Ate, né? Que é o nosso baião. É arroz e feijão. Arroz era a minha comida preferida, que eu amo arroz e feijão, né? Então, o ate é um alimento muito parecido, mas tem outros elementos, né? Que é no sentido de povo. E eu encontrei com o povo, eu vivi com o povo nos 3 países, né? Então, esse elemento é o elemento que mais me aproxima do Brasil, que é de perceber o quanto que nosso povo é forte, resiste, o quanto que o nosso povo sabe qual é a direção, sabe para onde é que é. O nosso povo sabe, né? Então, para mim, isso ficou muito forte, né? E aí eu volto para o Brasil mais brasileira do que nunca, assim, querendo assumir todas as minhas identidades. A paulista, a que cresceu em São Paulo, a agrestina do interior de Pernambuco, a que está morando em Brasília. Quero assumir todas, porque todas elas somos nós. Todas Porque o binarismo, é isso, né? O binarismo não é uma invenção nossa. A gente não. Eu acho que a gente tem que ter essa postura, assim, da Sueli. Isso não é problema meu. Não. Eu não inventei, né? Não sou eu. Gente, é perfeita, assim. E eu tava aqui pensando, né? Que vontade de conhecer esse lugar. E aí pensar, a revolução não é mais suficiente, né? A gente precisa juntar as placas tectônicas de novo, assim. Nossa. A gente vai começar agora a alcançar um outro patamar de reivindicação. Amiga, eu queria, para fechar com chave de ouro, eu queria que tu pegasse, eu queria te aproveitar, na verdade, né? Usar aí quero todas as informações desse lugar que tu tá. E a terceira parte do documentário, ela vai falar justamente sobre as conquistas, né? Então, refletindo sobre esses resultados que são concretos nos processos de conscientização e de valorização dessas referências. E aí vai ter exemplo desde ocupação de espaço de poder, fortalecimento das identidades, enfim, criação de políticas públicas. E a Sueli Carneiro, ela destaca que, entre essas vitórias, ela vai destacar justamente o pioneirismo do Instituto Tele10, que foi em colocar a saúde como um eixo estruturante no plano de ação.
deles, e que isso teria impactado o conjunto do movimento negro, assim, a pensar a saúde como um campo estratégico. E eu até fiquei pensando no próprio, nos Panteras Negras, né, que é um partido, e aí, enfim, erros, coloquem aí, mas que funda em 66 e 2 anos depois ele já está construindo clínicas médicas populares nos Estados Unidos, como parte de uma rede comunitária de serviços, já pensando a saúde da população negra como algo central de um programa político, assim. E isso pode parecer óbvio, mas assim, quando ela falou isso, eu fiquei, nossa, me surpreendi, assim, não, né, não é tão óbvio quanto parece. Eu queria que tu, sabe, assim, explicasse um pouco isso, assim, o que significa ter a saúde como esse campo estratégico, assim, de um programa, né, por que é tão importante isso. Mas também, se não for pedir demais, também identificasse assim, vitórias importantes nesse campo que foram alcançadas nos últimos anos, para ver se a gente consegue também apontar um caminho, assim, de que, olha, isso aqui é central, gerações, né? A gente vai ter que resolver isso aqui no presente ou no futuro imediato, porque isso aqui é fundamental. Assim. Apenas isso, né? Eu vou anotar tudo e daqui vai sair. Isso, responder. Mas tem um elemento assim que é importante, né? Quando Sueli destaca esse elemento de que é fundamental para o movimento negro discutir saúde, em qual contexto? Era num contexto de negação total, né? Do acesso à saúde, do direito à saúde. Então, eu, por exemplo, enquanto trabalhadora do SUS e militante do Sistema Único de Saúde, de quem acredita no grupo que foi forjado lá nas eclesiais de base, que não podiam pensar direitos e que pensavam direitos, organizando trabalhadores e pensando o que seria o que saiu lá na Constituinte mais para frente, né? Eu não consigo contar a história do Sistema Único de Saúde se eu não contar da luta das mulheres negras no Brasil. Não dá para contar que a maior conquista social do planeta é o Sistema Único de Saúde enquanto direito. Não dá pra gente, não é possível que a gente conte a história da principal conquista do direito à saúde, que representa o Sistema Único de Saúde, sem contar a história de luta das mulheres negras, que foi o estopim para que a gente conseguisse pensar finalmente uma conferência de saúde com representação de trabalhadores. Foi a pressão do movimento de mulheres negras. Esse espaço ele não foi dado, esse espaço ele foi conquistado. E aí a nossa sorte é que quem estava no comando disso era a Sueli, era a Lélia, enfim, era a nossa sorte, né? E a gente precisa de mais delas, né? A gente precisa de mais comandantes que tenham condição de pensar no cenário atual como é que se aponta, né? Então, para mim, esse elemento ele é central. Então, veja, isso acontece ali em 88, 90. Isso passa a acontecer. A gente só vai ter uma política direcionada à população negra em 2009. Em 2009 sai a primeira política específica de cuidado integral à população negra. 2009, abolição da escravatura, 1888. O que é que eu produzi até aqui? De direito, de política pública para o povo preto no Brasil, que é a maioria da população brasileira, né? E aí é isso que a gente tem que ficar tentando, é isso que a gente tem que ficar dizendo, assim, né? Olha, o povo negro não é minoria, é a maioria da população brasileira, é o maior grupo demográfico do Brasil, pretos e pardos. E a gente tem que ficar dizendo o óbvio, né? Feito Bertolt Brecht diz, né? Que tempos são estes que precisamos defender o óbvio. É isso. Então, o SUS
a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, mas essa política vem com subfinanciamento, com o teto dos gastos, com... Então, se a gente pensa estruturalmente no campo da saúde, a gente avançou agora, 2022 para cá, mas ainda incipientemente, ainda necessitando avançar, né? Então, é neste momento que está sendo, né, incrementado os planos operativos das políticas, é nesse momento que está sendo pensado o fortalecimento dos grupos de equidade étnica-racial nos territórios. Então, é retomada, né? Este é o momento de produção, mas enquanto isso não estiver na ordem do dia, enquanto isso não for ordinário e for pacotes de equidades direcionados de forma pontual, a gente não vai avançar. Então, o meu entendimento do direcionamento é esse. É de que o movimento de mulheres e o movimento negro possa estar alinhado o suficiente para que a reivindicação seja o direito à vida. Porque políticas de morte é o que tivemos até agora. Então, e por que é que é estruturante, né? Quando Sueli diz isso, assim, é estruturante principalmente porque todas as vezes que a gente vai trazer dados e informação em saúde, qual é a informação que a gente traz? Normalmente, as informações epidemiológicas são vinculadas à mortalidade, a esses indicadores, né? Eles vão aparecendo. Então, quando você estratifica essas informações em saúde pelo quesito raça-cor, população preta, parda e indígena é a que morre disparado. Não é só no cenário da mortalidade materna. É em todas as doenças que são negligenciadas. Então, de cada 10 óbitos maternos, 9 são evitáveis. 9 são evitáveis. Quem mais morre, né? Os principais óbitos maternos no Brasil hoje são de mulheres negras e indígenas. E olhe que mortalidade materna é um evento epidemiologicamente raro, mas ainda assim há um corpo racializado e marcado para não sobreviver. E descartável, né? Isso, e descartável. Aliás, né? Descartável, peraí, né? Porque o estatuto ali do Nascituro decide sobre o exército de reserva que virá, né? Sim. Então, o derrementeio que está acontecendo assim no Brasil é quem define a organização aí do exército de reserva disponível aí para exploração fascista neocolonial. Eu não sei mais nomear esses escrotos desgraçados. O mundo é dos bilionários. Quem está pautando a ordem política não somos nós, os trabalhadores, a maioria, são os bilionários. Eita, tá não, bom. eu acho a máxima é isso, né? Derrotar o fascismo é lutar por saúde. Né? Derrotar esse fascismo é produzir também saúde. É uma loucura, assim. Eu queria fazer um remendo que eu citei naquela, né, quando você estava falando sobre... A gente teve a abolição em 1888, o que a gente produziu até agora, né? Eu falei hospícios me referindo, assim, não é que a gente não produziu nada, né? A gente produziu espaços de controle, de dominação, a gente produziu espaços de descuido dessa população, né? E aí a gente tem a história, né, dos nossos hospitais psiquiátricos, que eram espaços de franca tortura, né? A gente tem outros tantos espaços, assim, de morte mesmo, né? De produção de controle. De tortura. Então não é como se a gente né? A gente não produziu o cuidado à vida, né? Não produz. Poderia ficar aqui, né? Exemplos não nos faltam. Amiga, tu foi brilhante, como sempre. A gente viu que foi indolor. Passou rápido, como sempre, conversar contigo, assim. Eu quase desisti. O tempo... Mentira que eu imagino. A gente nunca se abandona. Mas, ó, queria te agradecer mesmo, queria agradecer profundamente, assim, a presença de todo mundo que passou por aqui.
nessa conversa que foi tão potente, assim, tão importante. Queria agradecer a Jéssica, que está aí até agora. Espero que, enfim, que ela tenha uma noite de descanso. Ai, tadinha, Depois eu que falo que só. de todo esse trabalho. Espero que a gente não tenha aumentado, assim, e dado, né? Espero que a gente tenha contribuído, assim, também nessa tradução, de alguma forma. Então, muito obrigada, Jéssica, de verdade, por ter permitido, assim, que a gente consiga conversar, dialogar com mais pessoas. Isso, tu sabe, né? Eu queria muito te agradecer. Essas reflexões são extremamente fundamentais. Assim. Tu é, sem dúvida, uma intelectual do nosso tempo, uma intelectual orgânica, né, que está ativamente. Se hoje eu sei, né, que saúde é tudo aquilo que nos impede de lutar e de viver dignamente, se hoje eu sei que nós, mulheres, somos capazes de tecer redes invisíveis e grandiosas, se hoje eu sei que a autonomia, né, ela tem o seu solo nessa integração afetiva de um grupo, de um círculo de cultura, na vivência concreta do amor, da afetividade, do cuidado, eu sei porque eu vivo fazendo tudo isso cotidianamente. Então, muito obrigada. Eita, eu não vou chorar. Então, assim, muito obrigada por estar aqui com a gente, mas principalmente por estar aí onde tu tá, sabe? Salvaguardando um lugar melhor para o nosso povo. Eu sou muito feliz de te ter ao meu lado. Tu sabe, assim, tu já me salvou muitas vezes e eu espero que a gente continue se salvando o resto da vida. E para terminar, né? Como disse, então, Abdias do Nascimento, todo dia é dia de prometer a zumbi que a luta não vai parar, né? Então, acho que essa conversa aqui, ela é um passo pequeno, mais um passo, e que a gente possa seguir juntos aí, né? Nessa rede de resistência, conhecimento, mas, sobretudo, de ação. Muito obrigada, amor. Fale, né, suas últimas. Eu que agradeço, eu também fico muito feliz, né? Me sinto lisonjeada por ser convidada por uma pessoa que eu tenho muita referência. E a minha referência em você é a referência ética, humanista, né? Eu acho que essa é a principal referência que eu tenho em você, porque a gente se encontra, porque a gente se humaniza, né? Na nossa relação. A nossa relação é um processo muito forte, né? De camaradagem e companheirismo, né? Que somos. Então, eu também quero agradecer essa querida que está aqui com a gente. Muito obrigada também. E eu acho que é trazer essa frase, né, que está ali no status do meu WhatsApp, que saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. Então, eu tenho esse mantra na vida que é possível a gente resistir, ocupar e enfrentar as opressões para que a gente possa ter saúde para o nosso povo. E só há saúde sem racismo e sem fascismo. Fogo nos racistas. Era isso. Eu quero que essas sejam as últimas palavras. Boa noite, gente. Boa noite, amor.